Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as principais cagadas que a gente cometeu na nossa jornada no digital, né, mano? Isso que a gente listou pra ser didático, porque tem bastante. A gente elencou algumas aqui. A primeira cagada, então, foi parar de postar conteúdo, né? Ou até não ter postado mais conteúdo. Não ter postado mais. Eu comecei a postar no YouTube em 2020. Postei alguns conteúdos, eu postei acho que, sei lá, acho que mais de 10 talvez. Eu fazia lives no YouTube, lembra? Também Eu acho que eu postei mais de 10 talvez. Mas e depois teve parei. uns que deram muito boa, né? Tava indo legal, o pessoal tava curtindo, mas parei por algum motivo. E daí fiquei de 2020 até ficar no final de 2024 sem postar no YouTube, né, precisamente. Mas tanto no Instagram também como no TikTok, eu acho que a gente... TikTok é mais recente, mas no Instagram poderia ter postado bem mais também, né? Bem mais, bem mais. É uma coisa que o Nicolas ainda é mais dadinho, né? Ele ia mais pra frente das câmeras e falava. Mas eu tive uma dificuldade muito maior. Começou lá em 2019, 2018, a gente tinha o perfil Nós Dois Juntos, que era o perfil Viva de Vida lá no Instagram. O Nicolas aparecia muito mais, falava muito mais do que eu, mas eu ia. Depois a gente dividiu os perfis, o Nicolas ficou com o perfil dele, eu fiz um perfil pra mim, e daí eu fui trabalhar com essa parte de terapia holística e tudo mais. E aí eu até produzi um conteúdo, mas bem meia boquinha, assim. Mas quando eu fui pros bastidores, ali em 2021, com o Nicolas, pra ser coprodutora, cara, eu desapareci do digital. Eu não produzia conteúdo. Porque não tinha uma necessidade, assim, direta, né? Não, mas seria legal, tinha cliente igual, tinha expert, só que, pô, teria sido muito mais interessante, até como negócio e financeiramente, eu estar produzindo conteúdo. Porque o meu offline era muito agitado, muito cheio teria e muito interessante, falar, né? Teria muito pra falar. Mas eu ficava nessa, não, eu tô focada aqui, eu tô cheia de coisa pra fazer aqui, não dá tempo de eu fazer conteúdo. Bullshit, na verdade, eu perdi uma baita oportunidade por não ter feito mais conteúdo desde aquela época. E eu acho que como solução desse erro, né, a gente sempre orienta as pessoas a produzirem muito conteúdo, né? A estarem presentes, a fazerem seus vídeos, a documentarem, né, como eu prego. É um jeito simples de produzir conteúdo, né? Fazer teus vídeos bem na boa, às vezes abrir a câmera só e falar sobre alguma coisa que tu aprendeu, já é um conteúdo legal. Eu acho que a grande sacada é tu estar com essa mentalidade de registrar isso aí. Porque ao mesmo tempo que tu registra a tua jornada, tu pode estar ajudando e inspirando as pessoas que estão te assistindo. E às vezes tu nem imagina como uma coisa que é super normal e nada a ver pra ti, sem graça, é interessante pra quem tá assistindo. E exercita o músculo da comunicação, né? Que vai ser extremamente importante pro teu negócio como um todo. Uma segunda grande cagada que a gente fez foi ficar pulando de galho em galho. Tanto no assunto que a gente ia trazer no nosso perfil, mas também até em coisas para ganhar dinheiro. Porque desde o começo, lá de 2020, a gente tinha na cabeça e fazia grana, queria fazer, né, pelo menos no começo, com infoprodutos, né? Com cursos online e tudo mais. Com venda de curso. Mas a gente fez outras coisas também que dá para se fazer na internet. Por exemplo, prestação de serviço, né? Tu pode aprender como editar vídeo, prestar serviço disso, como fazer um site, como escrever uma página, como fazer tráfego pago, anúncios online. Eu prestei serviço social media. A Gabi prestou serviço social media, a gente já fez vários sites também, criava um serviço específico, tipo uma coprodução ali, pontual. Então a gente estava toda hora se reinventando e inventando coisas para vender, muito por necessidade mesmo, precisava fazer dinheiro, né? A gente já estava 100% dependente do digital, então a gente via todas as habilidades que a gente tinha e vendia aquilo para levantar dinheiro. Por um lado, foi bom, porque sempre teve entrando dinheiro ali, a gente sempre dava um jeito, a gente se virava. Mas por outro, quando a gente fala de se expor ali e falar o que tu faz, o que tu é especialista, é muito ruim, porque daí tu não fixa, a pessoa não fixa em ti nada, do tipo, ele é especialista nisso, se eu penso em tal coisa, eu vou lembrar do fulano. Então isso foi muito ruim, a gente não parar pra pensar pelo que a gente queria ser conhecidos. E quando a gente fez isso... realmente o negócio deu certo, a gente começou a ter mais resultados na produção de conteúdo, as pessoas começaram a ver a gente como especialista, a desejar mais os nossos infoprodutos, foi muito melhor. Então assim, o que a gente diria para evitar essa cagada, né? É escolher o que tu quer fazer, e daí tem tanto isso sobre, se tu vai te posicionar, escolher sobre o assunto que tu quer ser reconhecido, mas também, né, indo, às vezes dando um passo atrás, escolher o que tu quer fazer. Às vezes tu quer ser gestor de tráfego, não sei o quê. Então foca naquilo, né? Faz aquilo dar certo. Se tu quer ser social media, designer, editor, qualquer coisa, eu vejo que é muito sobre focar naquilo, né?
Então a gente queria vender infoprodutos, então tinha que focar naquilo, em aprender mais sobre lançamento, sobre perpétuo, sobre criar um bom infoproduto, e fazer do que tentar tentar outra coisa. E daí eu fui fazer Google Meu Negócio, daí gestão de tráfego, daí social media, aquilo ali divide nosso foco. Dispersa energia, dispersa atenção. Então bota uma coisa ali e vai até dar certo. Até ficar excelente, até aquilo dar resultado de verdade, porque... Cara, tu vai muito mais longe se fizer isso. Outra coisa foi não ter reinvestido no nosso negócio, né? Quando a gente começou a trabalhar, principalmente ali como coprodutor, e a gente teve sociedade com outros 2 sócios, a gente teve bons lançamentos depois de 2 anos no digital. E entrou uma grana bem bacana, entrou dinheiro disso. Só que a gente acabou não reinvestindo isso em mais anúncio, em mais distribuição de conteúdo, em buscar outros aperfeiçoamentos, outras ferramentas, outras coisas que a gente precisava para que o nosso negócio gerasse ainda mais dinheiro. A gente ficou com aquela cabeça de internet é um caixa eletrônico. Pô, deu certo, pegou dinheiro e muito por causa de falta de organização financeira pessoal também, né? Então, eu acho que falta de maturidade, né? de negócio, de entender que o dinheiro que entra bem, não é teu. Essa coisa do pessoal e da empresa, e de pensar nisso, de pensar em outros meses, de pensar em crescimento. De entender que o teu negócio é a tua fonte de dinheiro. E tu não pode deixar a fonte secar. Exato, e tu não pode deixar a fonte secar. Então, tu tem que alimentar, ela tem que estar melhor do que tu, pessoalmente. Aquela coisa, empresa rica, dono pobre, né? Então, é isso, a gente não fez isso, né? A gente fez essa cagada de entrou o dinheiro, mas a gente não soube melhorar as coisas para entrar ainda mais. E aí deu problema. Outra coisa é sobre negligenciar o básico, né? O básico que a gente acredita hoje, né? Então é legal, a gente olha para esses erros aqui, né? E a gente consegue ver que a gente conseguiu mudar isso de alguma maneira, aprender com isso, né? E quando a gente fala negligenciar o básico, é justamente sobre isso. Hoje a gente pensa sempre em 3 pilares do nosso negócio, nos negócios dos nossos clientes e alunos. Que a primeira coisa é sobre a tua comunicação, a tua clareza, a narrativa que tu vai ter no teu perfil. O que tu vai vender. Teu posicionamento. Teu posicionamento, pelo que tu quer ser conhecido. Exatamente. Então, o primeiro ponto é pelo que tu é especialista e quer ser conhecida e o que tu pode vender com base nessa tua especialidade. Esse é um ponto que quando a gente fez isso, deu muito certo. Ter clareza nisso, né? Depois, o segundo ponto é a produção de conteúdo, que foi a primeira cagada que a gente falou que fez. Que é básico, né? Por isso que tá aqui, é o básico. A produção de conteúdo é o que faz o teu negócio, não pensa nem tu, o teu negócio ser conhecido. Então, é assim que vocês nos descobrem, porque a gente tá no YouTube produzindo conteúdo, porque a gente tá no TikTok produzindo conteúdo, porque a gente tá no Instagram produzindo conteúdo. Senão, tu não vai saber que o nosso negócio existe, o que a gente faz, se a gente tem capacidade, tem conhecimento, realmente manja do nosso assunto ou não, se a gente não estiver lá produzindo conteúdo. O tal da autoridade que o povo gosta de falar e busca, eu quero ganhar mais autoridade no digital, vem da tua produção de conteúdo. Sim. Se tu tá todo santo dia lá, entregando conteúdo, falando sobre aquilo, mostrando, documentando que tu vive aquilo, negócio, né? Tu tem que entender do negócio pra ter tanta pauta assim pra falar do teu assunto. Exato. E o outro ponto, né, que a gente considera o básico é a estratégia de vendas, né? Saber vender também os teus produtos e serviços, saber comunicar os teus produtos e serviços de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, vender sem forçar a barra, né? Então isso é hoje que a gente considera o básico e a gente não fazia isso, né, há alguns anos atrás. E até falando disso de venda, a gente vem de um tempo, a gente é cria do Érico Rocha, então a gente comprou Fórmula de Lançamento, a gente foi aluno do Leandro Ladeira, a gente foi aluno da Priscila Zilo, então a gente vem daquela, principalmente a Fórmula de lançamento, daquela coisa de lançamento, então eu tinha um perfil muito pequeno e a gente fazia lançamento interno, que é um lançamento bem robusto, bem super trabalhoso, super cansativo. Sem necessidade, né? Exato, e é uma estratégia de venda, às vezes as pessoas não se ligam, mas lançamento é uma estratégia de venda, só que ela é muito complexa. A gente poderia ter focado a energia em produzir bons conteúdos, em estar presente ali, em estar falando com a audiência, interessado, entendendo melhor a audiência, com um bom produto, e vendendo no 1 a 1 ali no começo para fazer aquele negócio dar certo, do que querer fazer uma estratégia de venda super complexa, em que a gente ainda estava errando coisas básicas. Então, eu acho que foi aí que a gente pecou muito. A gente quis acoplar no nosso negócio estratégias de venda muito
complexas para o nosso começo. E hoje a gente aprendeu a fazer isso de uma maneira melhor pra gente, né? Que é sem tanta pressão e tudo mais. Então, a gente acredita muito que às vezes é muito melhor, em vez de tu lançar um curso logo de cara e tentar fazer um lançamento e tudo mais, às vezes tu pode desenvolver uma consultoria online e divulgar aquilo ali nos seus stories, chamar um a um as pessoas que demonstraram algum tipo de interesse, já fechar uma venda, às vezes, em questão de dias, né? Com um perfil bem arrumado, produzindo conteúdo. Então pode ser muito mais simples, a gente acredita, né? Esse lance de fazer as primeiras vendas e começar a construir o teu negócio no digital. Isso é um crescimento gradativo e não uma coisa, sabe, super pirotécnica, que do dia pra noite tu vai fazer um 6 em 7 e ficar milionário. Uma outra coisa que a gente considera uma cagada é não ter valorizado mais as pequenas vitórias desde o início, né? Hoje, às vezes a gente fica descolado da realidade em relação ao que é grana, o que é dinheiro, o que às vezes é um dinheiro que faz diferença na vida das pessoas. Então, cara, os teus primeiros R$500, R$1.000 na internet é muito massa, sabe? É muito massa e deve ser muito comemorado. Muito importante comemorar isso. Fazer R$2.000, R$3.000 na internet, às vezes é o valor que tu ganha de salário no CLT. Às vezes tu conseguir fazer isso na internet, pô, que massa, velho. Fazer R$3.000, fazer... Mesmo que tu ganha no teu trabalho. É muito massa isso. Isso precisa ser comemorado. Tu precisa ver o teu avanço, assim, que às vezes a gente não se dá conta, né, de que coisas que a gente pedia um tempo atrás já estão acontecendo. Então é muito legal ter esses marcos, assim, coisas que tu vai comemorar. Eu acho muito massa isso. E eu acho que tu até tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né, do teu canal. De algum marco? Que a gente menospreza os valores, né, que ficou Sim, sobre essa coisa de descolar da realidade em relação a esses valores, faturamento que é tanto falado aqui nesse mercado, né? E uma coisa que até eu lembrei de uma história agora, quando a gente fazia lançamento, a gente tinha especialistas que fizeram lançamentos grandes mesmo, 6 em 7, então mais de R$100.000 em 7 dias. E eu lembro de um lançamento que foi um bom lançamento para lista, né, de pessoas inscritas, a gente tinha feito uns 55 mil, 60 mil. E eu lembro da especialista fula da vida, que ela falou, eu não esperava menos do que tanto. Só que tinha sido um resultado bom. Gente, era 55 mil em 7 dias. A banalização dos números estava tão grande que ela não conseguia enxergar que aquilo... Que é um caixa eletrônico mesmo. Exato, que aquilo era um baita resultado para o cenário que a gente estava. Para os números que estavam. Cara, é dinheiro. Então, ali é que a gente se ligou do quanto o povo comprou a ideia do eu vou ser milionário antes dos 30. Isso vai... Posso falar palavrão? Pode, né? Isso vai fudendo a tua cabeça e aí tu vai olhando para os teus resultados e não vai enxergando o valor que eles têm. E por tu não enxergar o valor, tu não foca no processo, porque parece que nunca tá chegando no primeiro milhão e tu acaba fazendo uma série de cagadas no caminho, não olhando para coisas que precisam olhar, não enxergando que as coisas estão evoluindo, e isso vai prejudicar o teu negócio, vai prejudicar a tua energia, a tua vontade de chegar um dia nesse primeiro 1 milhão. Mas que tem um tempo, que tem uma estrada por aí. Outra coisa é sobre botar metas. Que acho que tem muito a ver até com a... Tem muito a ver com o que a gente estava falando agora. Que às vezes, metas, a gente quis botar aqui boas metas, que a gente considera boas metas. Há metas que ao mesmo tempo são desafiadoras, mas elas são possíveis. Né? E elas fazem sentido para o teu contexto atual. Então tudo depende de contexto. Às vezes tu bota uma meta de ganhar 20 mil e é super possível. Mas tu não tá fazendo nem 2 mil por mês, 20 mil às vezes é um salto muito grande. Então, às vezes, tu tá ganhando 2 mil, bota 5, 10, os primeiros 10 mil, talvez. Mas, às vezes, a gente botava metas muito absurdas e daí, como a gente, obviamente, não chegava nelas, aquilo super frustrava e, cara, era uma coisa que, no final, era muito ruim, né? E não fazia a gente evoluir. A gente já atendeu mais de 100 clientes na consultoria online, bem mais. E uma coisa essas que a gente percebe é isso, a pessoa falando, minha meta é, sei lá, faturamento de 30 mil por mês. E a gente se olha e fala, cara... não faz nada, ele faz zero. Daí, tipo... Será que essa pessoa tem noção do quanto é trabalhoso e custa essa meta? É um processo, né? É um processo. Do 0 aos 30 chegar. É um processo. É super possível, né? Mas é possível, mas é um processo. E até ela pensar, para eu ter essa meta alcançada, que estrutura de negócio eu preciso ter?
Porque às vezes a pessoa fala, não, mas 30... Eu até comentei essa coisa de às sobre vezes... o contexto, né? Exato. 30 mil para uma pessoa, no caso dessa pessoa, não tinha nem conta no TikTok criada, eu acho. Não produzia conteúdo nenhum, não tinha um perfil no Instagram, não tinha nada, era completamente do zero. E tem outros também que botavam metas assim, eu quero fazer 50 mil, 30 mil, mas, cara... Muito descolado da realidade. A gente precisa entender, que cenário eu tô, o que eu vendo, como é o meu momento de negócio hoje. Se o meu momento de negócio hoje ainda é pequeno e eu vendo uma coisa que não é tão alto o valor, eu tenho que ter noção que para eu fazer esse X de valor, eu tenho que fazer um volume de vendas que às vezes não é condizente com a minha estrutura ali de seguidores, o que eu tenho ali de pessoas ali interessadas sobre o meu assunto. Então, isso tem que estar muito sincronizado, porque senão a gente quer um copia e cola. Fulano fatura 100 mil por mês, eu também posso. Cara, tu tem noção do que o fulano tem de estrutura, produto, sistemas ali de funil de venda, para ele fazer isso, o que ele investe de anúncios e tudo mais para ele fazer essa grana? Então, eu gosto mais a gente pensar em boas metas, assim, aquela meta possível, baseada na tua realidade. Vai te desafiar, mas que é plausível, né? E quando tu chega lá, tu comemora. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês aprendam com os nossos erros, né? Com as cagadas que a gente fez. Né? A gente citou algumas aqui, mas tem muito mais, né? Bastante. Ao final, a gente está há quase 6 anos no mercado digital, né? A gente trabalhou no começo, né? Só para contextualizar tudo. No começo de 2020, a gente era coprodutor, basicamente, né? A Gabi era expert e eu lançava ela, né? A gente fez isso por 1 ano e pouco, daí depois ela veio para os bastidores comigo, que foi onde a gente ficou por mais tempo, né? Lançando outros experts. Então a gente era coprodutor, né? Então a gente fazia parceria com nutricionistas, um especialista em idiomas, uma mulher que entendia de bijuteria, um monte de outros experts. Nossa, né? A gente acho que lançou mais de 20. A gente lançava os cursos online deles, né? E ganhava uma comissão por cada venda lá em cima, enfim. E aí, depois 2023, final de 2023, a gente começou a se posicionar como especialista, pegar o que cada um era melhor. Fazer, né? Porque no final dessa de coprodutora, a gente vendeu mais de 2.000 cursos, né? Dos outros, né? Então, a gente manjava dessa coisa tudo, de criação, de venda, de tudo mais. E aí, a gente pegou aquilo que a gente era melhor, né? E gostava mais, então eu adorava, né? Desenvolver infoproduto. O Nicolas sempre foi essa coisa do documentário, sempre foi essa coisa de produção de conteúdo. Ele é fissurado por isso, ele vive isso e ele converte todo mundo que ele pode a produzir conteúdo. E a gente focou cada um no seu assunto, se posicionou como especialista, e 2024 foi um dos melhores anos da gente como especialista. A gente tá... vendendo coisas nossas, né? Produtos digitais e serviços nossos. A gente tá num modelo de negócio que eu acho que foi o que a gente sempre pensou desde o começo, mas a gente demorou a enxergar que era esse o caminho, era esse estilo de vida, estilo de negócio que a gente digital queria. Enxuto que a gente tem, porém lucrativo. Só eu e a Gabi, a gente trabalha de casa e tudo mais, a gente consegue fazer o nosso negócio que vem crescendo, né? Ano a ano, mês a mês. Então, é a nossa filosofia aqui de negócio. É bem massa. Então, se tu gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal. E curtir o vídeo, deixar o teu comentário, falar o que tu achou. Se tu já fez alguma cagada, pode abrir aqui nos comentários que a gente vai gostar de ler sobre. E é isso, até a próxima. Até a próxima.